Fala galera, beleza? Então hoje vamos falar sobre concordância nominal, tranquilo? Espero que vocês gostem. Vamos cair dentro. Conceito de concordância nominal. Concordância nominal consiste em adaptar a palavra determinante ao gênero e número da palavra determinada. Como assim? Palavra determinante, lembra? Estamos estudando lá os determinantes de quem? Do substantivo. Os determinantes são vários: artigo, pronome, numeral, adjetivo. Todos eles devem fazer o quê? Concordar com a palavra determinada. Quem é a palavra determinada? É o próprio substantivo, ok? Então nós vamos ver vários casos em que essa concordância ocorre. De regra geral, os determinantes devem concordar com o substantivo. Aí, no exemplo base, os garotos perdidos chegaram a casa contentes. Ó, quem é o sujeito ali? Os garotos perdidos. Quem que chegou? Os garotos perdidos chegaram a casa contentes. Você vê que o núcleo ali nominal, garotos, é a palavra determinada, é o substantivo. E as palavras que estão acompanhando-o estão concordando em gênero e número. Ó, o artigo os, masculino plural, concordando com garotos. Perdidos, adjetivo perdidos, concordando masculino plural com garotos, ok? Depois ainda tem contentes lá no final, que concorda em número também com o núcleo garotos. Vamos continuar e verificar os casos de concordância. Vamos lá, galera. O primeiro módulo aí, concordância de palavra para palavra, tá? 1. Há somente um substantivo na oração. Nós temos a palavra determinante irá para o gênero e número do substantivo. Os meus bons amigos estão pensando na melhor maneira de ajuda. Então, essa é parecido com o nosso exemplo base lá do conceito de concordância nominal, tá? Lá você tem amigos e os meus bons concordando com amigos, tá? Em gênero e número, ou seja, masculino plural. Agora, há mais de um substantivo, como é que ocorre? Sendo substantivos do mesmo gênero, a palavra determinante irá para o plural e para o gênero comum. Ou poderá concordar em gênero ou número com a mais próxima. Vamos verificar? A língua e a literatura portuguesas. Então você tem língua e literatura com o mesmo gênero, gênero feminino, tá? Portuguesa pode concordar, com a mais próxima ou com as duas. Está lá, língua e literatura portuguesas. Ou, no segundo exemplo, língua e literatura portuguesa, concordando somente com literatura, tá? B. Se os substantivos forem de gênero diferente, a palavra determinante irá para o plural, masculino, ou concordará em gênero e número com a mais próxima. Vamos verificar? Vamos lá no exemplo, ó. Negros, o elmo, a couraça e o saio. Então, você tem ali negros, o adjetivo, que está concordando com todo mundo ali. Calada, a natureza, a terra e os homens. Então, eu tenho vários substantivos e eu estou concordando com o quê? Ou com o mais próximo, ou com o masculino plural. Isso que é importante saber. Por quê? Ou você concorda com o mais próximo, ou você concorda no masculino plural se forem gêneros diferentes. Tá ok? Nesse caso aí, natureza, terra e homem. Você tem homem masculino, você tem natureza e terra feminino. Então, você deve concordar no plural, no masculino. Ou você vai concordar com o mais próximo, que é o caso que aconteceu ali. Calada a natureza. No caso, concordando somente com natureza. Seguindo, 3. Há somente um substantivo e mais de um determinante. O substantivo irá para o plural ou ficará no singular, repetindo-se o artigo. Então, substantivo no plural, as literaturas brasileira e portuguesa. Ó, repara, antes nós estávamos falando da quantidade de substantivos. Agora estamos falando da quantidade de adjetivos, tá? Então aí eu tenho um substantivo que é literatura e eu tenho brasileira e portuguesa, que são adjetivos. Então é mais de um adjetivo agora, beleza? Eu posso falar as literaturas brasileira e portuguesa,
ou eu posso falar a literatura brasileira e a portuguesa, tudo bem? Existem gramáticos que falam que a literatura brasileira e portuguesa, sem o artigo no segundo termo determinado, sem o artigo no segundo termo determinante, está errado, ok? Mas existem outros gramáticos que já comentam que não há nada errado nisso daí. Tudo bem? Essa questão há uma divergência de opinião entre os gramáticos. Mas, em via de regra, nos concursos é mais válido o que está exposto aí, a literatura brasileira e a portuguesa. Se você não for flexionar em número o nome, o termo determinado, que é esse caso a literatura, você deve colocar o artigo nos dois determinantes. Beleza? E aí o último exemplo, a quarta e quinta série, concordando com a mais próxima, ou a quarta e quinta séries. Pessoal, a palavra pode deixar de concordar em gênero e número com o substantivo para concordar com o sentido. Isso aí é importantíssimo, tá? Como que isso ocorre? 1. Expressões de tratamento do tipo Vossa Excelência, Vossa Senhoria e outras expressões de tratamento com vossa, né? Os pronomes de tratamento como a gente já viu aí. Vossa Excelência está cansado ou cansada. Então, Vossa Excelência, o que está concordando aí? Você concorda o adjetivo cansado com o sentido. Por quê? Esse Vossa Excelência, você sabe que se trata do sexo masculino. Mas se fosse, Vossa Excelência poderia ser, obviamente, uma mulher, então seria gênero feminino, você usaria cansada. Então a concordância aí é com sentido, tá? Expressão agente. Pergunta agente a si próprio, referindo-se ao sexo masculino. Então, agente, você também não sabe, não tem uma ideia de feminino ou masculino. Você tem que verificar quem está falando, né? Ou com quem está falando. Então, a si próprio estava se falando, então, com alguém do gênero masculino, sexo masculino. Por isso, colocou a si próprio. 3. O substantivo é um coletivo seguido de um determinante em gênero ou número diferentes. Vamos lá. Levados, a garotada inquieta não parava com a bagunça. O que tem noção aí de sentido? Ó, falando assim, a gente nem percebe que tem alguma coisa estranha. Na verdade, não é nem estranha, só que não está concordando gramaticalmente. Está concordando com um sentido aí, com um nexo, tá? Por quê? O termo garotada, que é o substantivo aí, ele já tem uma noção o quê? Uma noção plural. Então, quando eu coloquei um adjetivo no plural antes, a gente não estranhou. Levados, a garotada inquieta não parava com a bagunça. Levados, eu concordei com o sentido, visto que garotada significa um monte de garotos ou garotas, tá? Ou garotos e garotas. Mas logo depois de garotada, inquieta, eu coloquei um adjetivo concordando em gênero e número com garotada. Tranquilo? Então, levados aí, concorda com o sentido. Próximo. O substantivo aparece no singular, mas seu determinante no plural. Não compre livro somente pelo título. Parecem bons, mas podem ser péssimos. Então, aparece no singular, mas o determinante no plural. Por quê? Quando você coloca uma frase desse tipo, não compre livro somente pelo título, você está falando de livro em geral. Então, quando colocou lá, parecem bons, não concordou com o livro posto anteriormente, mas concordou com o sentido, né? De um modo geral. Então, esse daí foi o sentido da pluralidade. Continuando. Pessoal, agora vamos falar de casos particulares, tá? São tantos os casos particulares que nem parecem tão particulares assim, mas é fato. Vamos lá. Um e outro, nenhum nem outro, um ou outro. Com um e outro, põe-se no singular o substantivo e no singular ou no plural o verbo da oração, quando estas expressões aparecem como sujeito, ok? Olhando para um e outro lado. Então, o substantivo está lá, está no singular, como está exposto. Uma e outra coisa juntas. Coisa é o substantivo. Tá no singular. Mas você vê que juntas já está
no plural, justamente porque está concordando com uma e outra que tem sentido aditivo, ok? Com nenhum nem outro deve-se manter o singular para o substantivo e para o verbo. Nenhum nem outro desonesto merece perdão. Pronto, isso daí é uma máxima. Nenhum nem outro singular, ok? Você vê que tem ali desonesto e o verbo merecer continua também no singular, não é merecem, tá? Com um ou outro, o substantivo também fica no singular. Um ou outro soldado revidava. Um ou outro aluno aplicados. Então, o substantivo continua no singular. Você vê, soldado e aluno continua no singular. Mesmo, próprio e só. Concorda com a palavra determinada em gênero e número. Ele mesmo disse a verdade. Elas próprias foram ao local. Nós estamos sós. Aqui temos algumas coisinhas para falar, tá? Por exemplo, mesmo. Você já fez aquela redação em que você colocou lá o mesmo, tipo assim, vamos ver. O homem precisa se cuidar. O mesmo possui muitos problemas. Aí você entregou a redação para a professora foi lá no mesmo e circulou. Por quê? Porque esse mesmo, ele tem que trabalhar como adjetivo, com uma função adjetiva. Ele não tem função substantiva. É por isso que a professora de redação deu aquela circulada no mesmo da sua redação. Ok? Porque ele funciona como adjetivo. E a outra coisa que temos a falar aí é sobre o sós, né? Uma coisa é você falar sós sem a preposição a, tá? Você pode falar nós estamos sós ou eu estou só. Agora, se você colocar a preposição a, vai ser sempre a sós e nunca a só. Tranquilo? Continuando. Menos e somenos são palavras invariáveis, sendo assim não fazem concordância em gênero e número. Mais amores e menos confiança. Não é menos confiança. Ela é invariável, ok? Não vai falar menos confiança. Eu tenho menos condições que ele. Não. Menos condições. Menos confiança. Vale a mesma observação para somenos. Palavra interessante, né? Somenos. Pois é. Somenos tem a ver com algo de menor valor, tá? Então vai a mesma observação para algo de menor valor. E é invariável. Tranquilo? Vamos continuar. Número 4, leso, é adjetivo. Portanto, concorda em gênero e número com o substantivo. É usado em compostos como crime de lesa pátria, crime leso patriotismo, tá? Quando você ofende a nação. Ele basicamente é usado nesses termos. Anexo, apenso, incluso, também muito usados, tá? Como adjetivos, concordam com o substantivo em gênero e número. Encaminhei os arquivos anexos por e-mail. Ó, então, se é adjetivo, ele vai encaminhar, se é adjetivo, ele vai concordar em gênero e número. Por isso que é anexos, concordando com arquivos. Quando preposicionados, ficam invariáveis. Seguem em anexo as declarações. Então, ali, preposição em, eu tenho que deixá-lo invariável, ok? Em anexo. Meio. Com o valor de metade, é usado adjetivamente. Meia parte vai para ele, quer dizer, metade. Quando modificar adjetivos, verbos ou advérbios, é invariável. Claro, é invariável porque justamente vai fazer o papel de advérbio. Ela chegou meio cansada. Tranquilo? A palavra possível, com o mais possível, o menos possível, o melhor possível, o pior possível, quanto possível, o adjetivo possível fica invariável. Então, nessa construção de possível, ela vai ficar invariável, tá? Paisagens o mais possível belas. Pode parecer estranho, por quê? Porque você tem paisagens no plural, você tem belas no plural. Só que você tem a expressão o mais. O mais possível é invariável nesse sentido, tá? Paisagem o mais possível belas, paisagens o quanto possível belas. Beleza? Com o plural os mais, os menos, os piores e os melhores possível, vai para o plural, ok? Paisagens as mais belas possíveis.
Aí sim. Basicamente, se você tem o artigo no singular, possível fica no singular. Se você tem o artigo no plural, possível fica no plural. O mais possível belas, as mais possíveis belas. Tranquilo? Fora desses casos, a palavra possível concorda em gênero e número com o substantivo normalmente. Então, se você não tem o mais, o menos, o melhor, o pior, quanto possível, se você só tem possível e não tem essas expressões, então ele vai concordar normalmente em gênero e número, tá? Vamos trazer possíveis soluções para o caso. Tranquilo. Nesse caso não tem essas expressões, então você concorda possível em gênero e número normalmente. É necessário, é bom, é preciso. Se você tem, basicamente é o seguinte, se você tem logo depois uma palavra com um determinante, com um artigo, com um pronome, qualquer coisa que determine essa palavra, então é necessário, é bom e é preciso irá flexionar concordando com essa palavra. Mas se você não tiver essa palavra determinada, ou seja, com um determinante, você não vai precisar concordar, porque você estará falando de um modo geral, ok? Vamos verificar os exemplos? Beleza. Quando você deseja fazer uma referência de modo geral, o adjetivo fica invariável, como a gente estava falando. É necessário paciência. Tem alguma coisa antes de paciência ali? Algum artigo, algum adjetivo, algum pronome para determinar paciência? Não. Então fica é necessário paciência. Estou falando de um modo geral. Agora, se o substantivo for determinado, o adjetivo concordará em gênero e número. Ó, é proibida a entrada. Eu coloquei um artigo logo depois do proibido. Então tem que ficar é proibida. Se eu tiro o artigo, é proibido entrada. Ok? Alternância entre adjetivo e advérbio. Os apartamentos foram vendidos caros ou caro. Então você pode dizer que os apartamentos foram vendidos caros, ok? Adjetivo, nesse caso, porque o adjetivo concorda em gênero e número. Ou você pode dizer que o apartamento foi vendido caro. De que modo? Caro. Ok? Tranquilo? A vida custa tão cara aos velhos quanto é barata para os jovens. Aí concordando também de maneira adjetiva. E para finalizar, a palavra alerta. Advérbio, portanto, invariável. Bem simples, né? Estamos todos alerta. Alerta é advérbio, tá? Então você não fala alertas. Tranquilo? A não ser que você esteja falando de um substantivo alerta, né? Os alertas foram ligados. Tudo bem. Mas nesse caso aí, para poder modificar o verbo, que é o caso, estamos todos alerta. Beleza? Advérbio, portanto, invariável. Pessoal, então essa foi a aulinha de concordância nominal. Em breve faremos uma aula sobre concordância verbal e logo depois regência nominal e verbal também. Um abração!